Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Nesse momento estamos iniciando mais uma pregação dirigida aos fiéis da palavra, que por momentos estivemos ausentes das pregações por conta de certas situações nas postagens, mas temos que reiterar, temos que não desanimar e tentarmos pregar a palavra. Vamos pregar hoje sobre o tópico, diversos tópicos, mas se resume, pregação para os jovens, Jesus e sua cruz e a vida espiritual. Peço aos fiéis da palavra que se unam a mim para discernirmos, entendermos a palavra do Senhor. Senhor Pai, Deus de misericórdia, nesse momento pedimos a vós que tenha compaixão do mundo, abranda, cure essa epidemia que está se alastrando, está levando os entes queridos, está levando seus filhos para a morte. Peço que aplaque, afaste o cálice do coronavírus que está dizimando seus filhos. Pelo poder do sangue de Jesus, que foi imolado na cruz, que remiu nossos pecados, eu peço nesse momento que o sangue lave a alma, o corpo e o espírito dos irmãos aqui que estão visualizando, e repreenda todo o mal e afaste os principados e potestades, e ordeno nesse momento que expulse o demônio da onde quer que ele esteja, fazendo comichão, atentando a ideia, o psíquico das pessoas, para que não ouçam a palavra ou confundam e não entendam as aspirações que o Pai quer demonstrar a vocês, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos falar o tópico sobre o pecado. Se formos discutir problemas, que teríamos muitas coisas para falar sobre essa crise, fome, corrupção, violência, muitas coisas ruins, mas o maior de todos os problemas, irmãos, do mundo se resume em um só: o pecado, desculpa. O que é o pecado? É a separação. Em Isaías capítulo 59, verso 2, causada pela desobediência a Deus, significa errar o alvo e deixar de fazer o bem. 1 João capítulo 3, verso 4 e Tiago capítulo 4, verso 17. Lá explica minuciosamente o que é o pecado. O que é o perdão? Perdoar é abrir a mão em prol do outro irmão e amar alguém que faz o erro e esquecer o que fez. Miqueias capítulo 17, verso 19, João capítulo 3, verso 16. No qual hoje está muito difícil, né? Porque o mundo hoje está agindo dentro e por dentro. Jesus pregava o arrependimento dos pecados com a solução para os problemas das pessoas. Por isso, ao curar alguém, sempre dizia: estão perdoados os teus pecados. Ouviram, fiéis, a palavra? Porque a expressão de Jesus, que usava, solucionando o problema de seus filhos, irmãos, estavam perdoados seus pecados. Muitas soluções são discutidas sobre os problemas do mundo, mas para o pecado, irmãos, a solução é o perdão oferecido por Cristo na cruz. Temos que andar na luz. Deus nos chama para andarmos na luz da verdade e da vida, de mãos dadas com Jesus. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que disse: haja luz. Quando você entra num quarto, está escuro, o que você faz? Primeira coisa, luz. Ele viu que a luz era boa e fez a separação entre as trevas e a luz. E a verdade, a luz do mundo. Jesus é a verdade e a vida. Andamos na luz quando obedecemos a Deus. Isso nos faz ter comunhão com Deus e com os homens. Sem luz não sabemos, nem vemos nada, não enxergamos nada, estamos nas trevas.
E somos enganados pelas mentiras, pelas tentações, pelas armadilhas, pelas induções. Mas diante da luz, a certeza é verdade. Não podemos dizer que não somos pecadores, todos somos pecadores. Porque isso é mentira e é pecado. A mentira, o diabo é o pai da mentira. Segundo João, 1 João, capítulo 3, verso 6, o servo de Deus não vive pecando, mas é o pecador. Se você é um pecador, não quer dizer que você vai pecar. Se você é médico, não quer dizer que você vai exercer a profissão. Se você é advogado, não quer dizer que você vai exercer a profissão. Mas você é advogado. Como no caso de Ananias e Safira, que não se arrependem do seu erro e morreram. Deus sabe tudo, porque Ele é a luz da verdade e da vida. Temos que confessar os pecados, irmãos. O mundo sempre quer arrumar uma desculpa, um motivo para o pecado, como Adão que colocou a culpa em Eva. Temos costumes de culpar sempre os outros, nós nunca incorremos no erro. E essa colocou a culpa na serpente. Deus não aceitou suas desculpas. Desculpar é diferente de perdoar. Pedir desculpa é o mesmo que não ter mais culpa. Porém, o erro continua já. Perdoar é apagar o erro. Não dê desculpa ou culpe alguém. Deus é amoroso e quer perdoar, mas é preciso reconhecer o erro e se arrepender. Aquela mulher samaritana no poço de Jacó confessou seus pecados e recebeu o seu perdão devido. Deus nos chama para conversar e quer nos perdoar totalmente. Isaías capítulo 1, verso 18. Para confessar os pecados é preciso ter humildade. Para se arrepender sinceramente, temos que ser humilde, reconhecer nossos erros, dar o nome do pecado, dizer o que fez, e sempre, todos os dias, fazer um exame pessoal e confessar seus erros ao Senhor. Jesus que ouve e perdoa, e nunca voltar a incorrer novamente no erro. Se você se arrependeu, isso quer dizer que você não voltará a cometer a mesma falta. Copiaram? Temos que receber o perdão do pedido feito. Jesus é a garantia do perdão. Jesus nos dá o perdão porque Ele veio pessoalmente nos perdoar e está intercedendo sempre por nós. A prova disso é que o seu Espírito nos convence do pecado. João capítulo 16, verso 8 e 11. Pedro foi avisado que negaria Jesus, mas foi humilde para reconhecer que é fraco e pedir ajuda. Ele foi arrogante, mas Jesus o perdoou. Deus nos avisa de que somos pecadores e nos perdoa. Se confessarmos e nos arrependermos, se confessamos e nos arrependemos, não podemos incorrer no mesmo erro novamente, no mesmo pecado, porque estamos sendo fingidos e não estamos sendo fiéis à palavra e à fé de Deus. Cuidado, irmãos, o pecado mata. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, precisamos deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Ter cuidado com a amizade que temos no mundo, porque ela é inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Como diz a Bíblia, ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. É assim, irmãos. O pecado leva à morte. Temos que ser fortes e orarmos para não cairmos em tentação. Diante desses fatos do pecado, nós temos que tratarmos um pouco sobre a juventude. A juventude é radical. Os filhos vão crescendo de certa idade, eles querem ter autonomia. Já não te chamam de pai, te chamam de coroa, velho. O meu velho lá em casa vai dar um jeito. Não.
como trata o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra, dono da vida e da morte, aquele homem lá de cima. Não. Ou tratar Deus e você me ilumina. Não. Deus é Senhor, majestade. E não é o colega lá de cima que vai ver. Você tem que ir até Ele, não Ele vir até você. Você tem que clamar, orar para Ele, ver se atende suas reivindicações. Fiéis da palavra, é muito sério e profundo as palavras que são ditas aqui nessa pregação. Segundo Reis, capítulo 5, verso 20 e 27, vivemos um tempo de sincretismo religioso, fiéis à palavra. Os valores estão sendo trocados, como acabei de abordar, de maneira, o que é o certo tornou-se errado, e o erro se tornou um padrão de conduta. Como diz um amigo, você pode mentir milhares de vezes, que essa mentira se torna verdade. De tanto se bater na tecla, aquela mentira, ela passa a ser aceita como verdadeira. Os jovens cristãos de hoje, muitas vezes, têm vergonha de assumir sua espiritualidade e buscar a santidade, porque temem ser excluído no grupo de amigos, na escola. Gente, que é isso? Você tem vergonha do nosso Pai, que Ele é Deus misericordioso, que tudo deu a você. Nas escolas, nossa, Ele é quadrado, você viu? Ele é um crente. Você viu? Ele anda de camisa fechada, nós não, da camisa de manga. Aquela menina, vestido comprido, veja por uma mini saia, que nem nós, uma gata. Tem o bullying, sim, o racismo da cristandade. É muito difícil, jovem, você ser cristão, mas para você professar sua fé a Deus, que te deu vida, você tem que romper todos esses obstáculos. Esse pregador passou por muitas e tantas a respeito disso. Rompi barreiras, postando no Face, no YouTube, a Igreja Novo Reino de Deus, pregações que vieram falar na minha frente, né? Virou pastor, era um playboy agora, hein? Virou pastor, kkkk. É assim de que tratam a palavra de Deus. Nós temos que ser fortes, porque os apóstolos, irmãos, todos eles morreram, mártires. Então, o cristão não quer esperar coisas boas. Nós temos que ser mártires nesse mundo, lutar para elevar o nome de Deus diante de tanta podridão nesse mundo. Deus é radical. Quando criou todas essas coisas, viu Deus que a luz era boa, fez a separação entre luz e as trevas, Gênesis capítulo 1, verso 4. Jesus foi firme ao declarar que não existe mais ou menos, e ensinou que seja porém a tua palavra, sim, sim, ou não, não. O que dito passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. O que disto vem a passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. A igreja também deve ser radical contra o pecado, porque és morno e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Vocês viram, irmãos? Inclusive hoje, é 8/4/2001, foi aprovado no Supremo Tribunal Federal, ou não, cultos presenciais nas igrejas. O maligno anda destruindo, anda trabalhando muito com os seus servos. Teve um jovem profeta que viveu
Eliseu para ser o seu discípulo. Ele era discípulo de Eliseu, mas não se tornou um profeta como seu mestre. O nome dele era Geazi. Isso porque ele não tomou algumas posturas radicais que um servo de Deus deve tomar, principalmente quanto ao pecado. O triste exemplo de Geazi é um alerta para jovens como você que está me ouvindo. Não brincarem com o pecado. Ah, não. Ô gata, é o seguinte, é um pecadinho. Ah, não tem nada não. Você é quadrada, toma um copo de uísque aí, você cria força. E se você pecar, você reza pro teu Deus e ele perdoa na hora. Tu acha? Não tem importância não. É isso que o jovem moderno hoje usa. Quero frisar aqui também, aproveitando a palavra do Senhor, que hoje morreu o príncipe Philip da Inglaterra, com 99 anos. Ele era príncipe rei da Inglaterra. Vem a pergunta, ele vai enfrentar o juízo agora. Será que ele estava preparado? Hã? Então um dia vai vir um boleto para você, filho. Sendo radical ou não, virá um boleto para você pagar. Você vai ter que pagar o pecado? É a morte. Você pode ser um jovem radical? Pode. Contra o pecado. Use a inteligência. Como Estevão, que morreu jovem. Te deu um exemplo, jovem. Estevão disse: Senhor, perdoa-as. Eles não sabem o que estão fazendo. E morreu apedrejado. Ele era jovem. No entanto, não se envergonhou de ter sido apedrejado por falar a palavra do Senhor. Temos que ter como exemplo Geazi, discípulo de Eliseu. Algumas coisas que o jovem deve ser radical quanto ao pecado. Radical no que fala, segundo Reis, capítulo 4, verso 11 e 14. Quando o profeta Eliseu quis abençoar a mulher que lhe dava acolhida, o jovem Geazi, mesmo se lhe perguntarem, respondeu insinuando que ela precisava ter um filho. Vocês notaram, irmãos? Ela quer ter um filho. Isso insinuando, né? Fez isso enfatizando a incapacidade da mulher e seu marido. O verdadeiro profeta não enfatiza o problema, e sim anuncia a resposta de Deus. Temos que destacar a vontade de Geazi em ser profeta. Nem todos são profetas com a sua vontade. O líder não desponta porque quer. Ele desponta por si só. Mas precisava se definir Geazi se apenas andaria com um profeta ou se realmente seria um profeta. Ou se realmente praticaria a fé. Eliseu foi discípulo de Elias. Sabe como é que Elias morreu? Cerrado pelo meio. Ele se tornou um profeta maior que seu mestre. Mas Geazi não se tornou um profeta, porque não tomou uma posição. Você, jovem, precisa tomar uma decisão de maneira radical. Você tem andado com profetas? Você quer ser um profeta? O jovem radical não joga conversa fora, mas profetiza as bênçãos de Deus. Decida radicalmente. Jovem, fiéis à palavra que está me ouvindo, me visualizando nesse momento, ser um profeta de Deus. Radical no que acredita. Segundo Reis, capítulo 4, verso 25 e 31. Algum tempo se passou, e o filho da mesma mulher passou mal e morreu. O profeta Eliseu mandou Geazi ir ao encontro da mulher e perguntar sobre seu filho. Mas Geazi foi sem muito interesse, muita fé. Por isso, a mulher não lhe deu crédito. Eliseu lhe deu o seu bordão
e mandou colocar sobre o menino morto seu chale, a roupinha, né? Geazi foi afoito e fez o que mandou, porém sem fé necessária. Prova disso, que nem esperou e logo retornou para contar que nada aconteceu. Vocês viram, fiéis à palavra? Como que você vai obter um milagre e uma cura sem fé? Não. Essa poderia ser a primeira oportunidade de Geazi como profeta, vivenciar o milagre através de sua vida. Contudo, era muito curioso e apressado. Não tinha fé. Apenas via o milagre acontecer, mas não tinha fé para isso. Queria só as regalias que um profeta pode trazer, e não jejuar, orar, ser correto, reto a Deus. Só queria os direitos e não os deveres. Jovem, pense que você tem sido radical naquilo que acredita. Você já presenciou milagres de Deus em sua vida? Você vive pela fé? Ou vive pela curiosidade? Ou vive igual Geazi? Um jovem radical não deixa de acreditar no milagre por pura curiosidade. Exercite tua fé de maneira completa e radical. Verdade radical, segundo Reis, capítulo 50, verso 20 e 22. Depois que o general de Naamã foi curado, ofereceu presentes ao profeta Eliseu, mas esse não aceitou nenhuma forma de recompensa. Depois que já ia embora, o jovem Geazi, o cara, inventou uma mentira dizendo que seu mestre precisava de vestes que tinham oferecido. Vejam bem, irmãos. Então Geazi ganhou vestes e dinheiro. Mas junto veio a doença de Naamã e Geazi ficou leproso. Viram, irmão? Ele usou o profeta Elias para ter vantagens e ficou leproso. Essa mentira foi uma ruína na vida de Geazi. E o mesmo tem acontecido na sua vida de tantos jovens também. Uma ilusão ou sofisma do inimigo tenta enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos capítulo 13, verso 22. Por isso o jovem radical deve se alimentar cada dia da verdade da palavra de Deus, da oração, da fé e do jejum, orar, vigiar e perseverar. João capítulo 17, verso 17. Reflita, jovem, pessoalmente, se você é radical com a verdade de Deus. Você é radical contra a mentira? Alguma vez você omite a verdade de alguém? Você mente? Muitos são mentirosos. Muitos. O jovem radical não aceita nenhuma mentira em sua vida. E fala a verdade a qualquer preço, doa quem doer. Mesmo que seja dolorosa. Seja um jovem radical da verdade, na sua escola, na sua família, nos seus amigos, seus vizinhos. Não esconda quem você é. Não tenha vergonha do seu Pai, o Deus Supremo. Radical, seja um radical com valores. Jovem, segundo Reis, capítulo 5, verso 23 e 24, o erro de Geazi em mentir não ficou somente em palavras. Ele teve atitudes desonestas, como a mordeia acima. Ele se apoderou de coisas que não lhe eram direito e guardou tudo para si em sua casa. Se fosse para seu mestre, teria levado para ele. Mas não era, escondeu para si. Muitos jovens hoje têm caído em desgraça porque estão tocando em coisas ilícitas. As drogas são um exemplo. A vida mundana, os prazeres da carne. São coisas que basta o jovem tocar uma vez e ele fica preso para sempre. Não tem força para sair. Como saber o que é Deus e o que é do diabo? Tudo que é vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2. E a obra do diabo é roubar, matar, destruir, enganar, mentir. João capítulo 10, verso 10.
Se você quer ser um jovem radical contra o pecado, deve fazer um voto e nunca pegar em nada que Deus não te autorize. Primeiro, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Nunca aceite nada de ilícito ou desonesto, nem se te pagam por isso. Então reflita se você está sendo radical no que toca. Existe algo em seu poder, mas não te pertence. Você ora antes de tomar suas decisões, ou já pega sem pedir a bênção do Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno. O jovem radical não faz nada sem antes pedir a orientação do Divino para a sua vida, e não toca em nada, nem ninguém sem sua ordem do Deus Todo-Poderoso. O jovem radical não faz nada sem antes pedir orientação dele para a sua vida, e não toca nada em ninguém, sua ordem, repetindo. Não faça nada primeiro sem pedir a bênção de Deus. Ele é o nosso Pai. Não seja radical com segredos, segundo Reis capítulo 5, verso 26 e 27. Depois de fazer tudo isso, Geazi ainda achava que ninguém descobriria seu segredo. Chegou a afirmar ao profeta Eliseu que não tinha ido a lugar nenhum. Contudo, o profeta tinha conhecimento de tudo o que tinha feito. Todo jovem tem seus segredos pessoais, que só compartilha com pessoas que confiam muito. Há ainda coisas que não tem coragem de contar para ninguém. Mas a palavra de Deus declara que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Olha, jovem, ouça. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, verso 2. Isso é um recado de Deus para você. Um dia todos os segredos, por mais seguros que sejam, serão revelados. Por isso é importante que o jovem tenha uma vida aberta, transparente e fiel ao Pai. O jovem radical não guarda segredos dos seus pais e ainda confia num conselheiro espiritual ou pastor para orientar sua vida cristã. Se tiver que fazer algo escondido, é melhor não fazer, pois no mundo o que eles fazem em oculto é só referir é vergonha. Efésios capítulo 5, verso 12. Pense radicalmente, jovem, sobre seus segredos. Existe algum pecado oculto ou não confessado em sua vida? Você tem feito algo escondido, pensando que ninguém enxerga, ninguém vê? Jovem radical, sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, verso 3. Lembra-se, fiéis à palavra. Esse pregador falou várias vezes que Deus é onipotente, onisciente, onisciente e onipresente. Então, nada escapa dele. E que um dia o juízo de Deus se estabelecerá para mostrar tudo. Então viva sobre a verdade da palavra de Deus, que liberta de todo pecado. João capítulo 8, verso 32. Não esconda nada de Deus, Ele já vê tudo. Às vezes, fiéis à palavra, eu já ouvi isso. Para que eu vou pedir se Deus sabe tudo? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Querido, teu Pai, Deus, gosta de ouvir que você peça, e que você deseja, e que você ore. Amém? Visão radical do jovem. 2 Reis, capítulo 6, versos 14 e 17. Certa vez, a casa do profeta Eliseu foi cercada por um exército que queria prendê-lo. Geazi acordou pela manhã, o seu discípulo, e quando abriu a porta, levou um tremendo susto ao ver que estavam cercados. Mas o profeta Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse seus olhos espirituais. Então Geazi
Geazi viu um exército de anjo muito maior que os protegia. Copiaram. Fiéis à palavra, servas da palavra, vocês sabem o que esse servo está dirigindo a vós. A visão é uma das entradas da alma. Eu sempre digo, os olhos são reflexo da alma. Eles desmentem que a tua voz, a tua língua mente. Teus olhos desmentem. A visão é a entrada da alma. Grande parte do que somos provém do que vemos em nosso dia a dia. Muitos jovens hoje caíram no mundo do vício, porque crescem vendo o vício como fonte de prazer. Os prazeres da carne, tudo beneficia o jovem. A prostituição também é divulgada pela pornografia, pelos vídeos. Registra pecado na mente dos jovens. A violência é algo ensinado na TV, filmes. Todos os dias milhares de jovens estão seguindo o exemplo do que aprendem, videogame, jogos, etc. Bem disse o sábio que os olhos não se fartam de ver. Eclesiastes capítulo 1, verso 8. Por isso, o jovem radical deve cuidar do que vê. É preciso muita oração, orar, vigiar e perseverar. Porque o inimigo não descansa em te levar à tentação, fazer comichão no teu ouvido e te atentar para o pecado. É preciso selecionar bem os programas que assiste, nos sites que visita, porque tudo isso vem enchendo o seu coração e pode te contaminar como te abençoar. Por isso que o mundo está perdido. Ore pedindo ao Senhor que te dê discernimento e faça um propósito de não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Medite radicalmente sobre o que você tem visto. Os programas e sites que assiste edificam sua vida ou te contaminam. Existe algo que você viu que ficou gravado na sua mente? Se pergunte quanto a isso. O jovem radical precisa buscar visão espiritual, segundo Coríntios, versos 5 e 7. E ser espiritual em tudo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Jovem, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. As oportunidades radicais, pense. Segundo Reis capítulo 8, verso 4 e 5. O tempo passou e já mais velho, o jovem radical, e o Geazi foi conhecido como discípulo do grande profeta Eliseu, mas nunca foi o profeta. O rei mandou chamá-lo para contar os milagres operados através de Eliseu. Ele teve grandes oportunidades, mas perdeu muitas delas, ficando apenas como espectador do acontecimento. Presenciou milagres grandiosos, mas não deixou Deus realizar milagres em sua vida. Não deixou Jesus entrar em seu coração. Podemos ser vítima de tudo que acontece, mas devemos ser protagonista da nossa própria história, nossa própria vida. A vida é cheia de oportunidades e o jovem sábio aproveita cada oportunidade que a vida lhe oferece. Senão o tempo passa e não consegue realizar seus sonhos. Muitos jovens têm gastado suas vidas vendo o tempo passar e não conseguem realizar seus sonhos. Por quê? Muitos jovens têm gastado suas vidas vendo o tempo passar e não aproveitam oportunidades que a vida lhe oferece. Vem coisas que acontecem na vida dos outros e se torna apenas coadjuvante de sua própria história. Existem oportunidades que temos uma vez só em nossas vidas e não voltam nunca mais. Por isso não podemos perder oportunidade nenhuma chance, sabendo que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Medite radicalmente sobre as oportunidades que tem em sua vida. Você tem aproveitado bem o seu tempo? O que tem construído para o seu futuro?
Um jovem radical não perde tempo, principalmente para Deus. Aproveite cada oportunidade que tiver de ser abençoado e abençoar os outros. Aproveite radicalmente sua fé, suas oportunidades da vida. Seja radical contra o pecado. Lute, seja mau contra o pecado. A vida de Giage é um grande exemplo, jovem. Fiéis à palavra que estão me ouvindo nesse momento. Como jovem, não deve ser. Se Giage tivesse tomado postura mais firmes em suas decisões, certamente tudo seria diferente. Por isso, jovem, você precisa assumir a sua postura radical quanto ao pecado desejar. Alguma coisa para que o jovem seja radical na fé, no que fala, assumindo palavras de bênção e não de maldição, no que acredita, alimentando sua fé a cada dia. Na verdade, fugindo de toda mentira e engano, com valores, nunca aceitando nada desonesto, com segredos, cuidando de não ter nada oculto em sua vida, em visão espiritual, alimentando a mente com coisas saudáveis, nas oportunidades, aproveitando cada chance que tem na vida. Você gostaria de ser um jovem radical? Rejeite o pecado então e aceite a vontade de Deus. Amém? Vou seguir no segundo vídeo. Amém?